do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria em meu coração que estarei compartilhando com os irmãos a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical, cuja temática: atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. A palavra humildade, ela vem do grego tapeinofrosini, que significa humildade de espírito, modéstia, humildade da mente, de comportamento. Então, a forma que a pessoa se comporta, a forma que a pessoa fala, porque ele fala aquilo que está na sua mente, se trata de humildade, se ele tem ou se não tem. Amém? Também a palavra mansidão, ela vem da palavra grega praites, que significa gentil, manso, tolerante. Enquanto que a palavra longanimidade, ela vem da palavra grega macrotimia, que significa paciência quando os outros atacam ou tornam difíceis a nossa vida. E antes de adentrarmos a lição, estaremos fazendo uma breve oração para que Jesus Cristo possa nos abençoar de uma forma singular. Oremos ao Senhor. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, Senhor, nos colocamos na Tua presença gloriosa, que Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos guiar, nos instruir, Senhor, diante desta temática tão sublime para a vida cristã. Abençoa Teus filhos que estão nos acompanhando. Senhor, que Teu Espírito Santo possa operar em cada vida, em cada coração, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado através de nossas vidas. Aqueles que necessitam de um milagre, Senhor, que Te possa operar milagres em suas vidas, Pai eterno, e de seus familiares, de nossos familiares, para a glória do Teu nome. Repreenda, Senhor, este coronavírus, como também todas as demais doenças e enfermidades. Visita aqueles que estão hospitalizados, Senhor, dentre os nossos irmãos em Cristo Jesus, como também as demais pessoas, que Te possa operar o milagre para a glória do Teu nome. Pois em nome de Jesus, repreendemos este coronavírus, como as demais doenças e enfermidades, em nome de Jesus, Senhor, certo da Tua resposta em nossas vidas e do milagre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amados irmãos, estaremos indo para o texto áureo desta temática. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, verso de número 1. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem o cotidiano, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Amém? Queridos, o texto bíblico em classe está registrado em Efésios capítulo 4, verso 1 a 4 e Colossenses capítulo 1, versos 9 a 12. Leiamos o texto, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Verso 4.
há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Verso 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Verso 11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças. Verso 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Você pode dizer amém por esse texto? Trata-se de duas epístolas paulinas, onde ele compartilha conosco as grandezas do nosso Deus, da sua doutrina, ou seja, do seu ensino para com a sua igreja. Queridos, na introdução desta temática, durante toda esta preleção, estaremos estudando sobre a tríplice conduta ou conceitos do cristianismo. Existem os atributos da unidade da fé, que é, como já vimos, como já citamos, a mansidão, como já vimos, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nós vamos para o tópico de número 1, amados irmãos. O tópico de número 1. Para haver unidade é preciso humildade. E nós já vimos que a palavra humildade, ela vem do grego tapeinofrosine, que significa humildade de espírito, modéstia, humildade da mente, de comportamento. Queridos, então é muito importante o cristão que professa um cristianismo autêntico, ele carregue consigo na sua mente, no seu espírito, a modéstia, ou seja, a humildade. E como irmãos, é importante o cristão ter humildade. Isto significa que ele cabe em qualquer lugar, em qualquer comunidade. Quantos que às vezes se opõem a isto e ele não cabe em qualquer lugar? Ele não consegue se enquadrar em qualquer lugar. E é por isso que ele vai de galho em galho, ele pula de um lugar para outro. Por quê? Porque está faltando humildade. E nós precisamos ter este predicado tão importante para a unidade da fé. Então, para que nós tenhamos uma unidade na fé, ou seja, nós termos então humildade uns para com os outros, para que nós continuemos a fazer parte do corpo de Cristo. Passe o tempo, não importa. Ainda que passe os tempos, nós continuamos a estarmos em unidade da fé, ou seja, uns para com os outros, louvando, salmodiando ao Senhor, exaltando ao Senhor, juntos, para a glória do nome do Senhor. E para nós entendermos isto, é muito importante
irmãos, apresentarmos o texto bíblico de Efésios capítulo 4, verso 1 a 2. Preste bem atenção. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, verso 1 a 2. Queridos, olha as palavras do apóstolo Paulo, uma autoridade espiritual, uma autoridade apostólica, uma autoridade eclesiástica. Queridos, ele apresenta aos Efésios a igreja do Senhor, querido, onde não há acepção de pessoas, mas para todos que servem ao Senhor. Amados irmãos, não importa se são judeus, se são gentios, mas precisa trazer consigo a humildade. E o apóstolo Paulo, ele diz, rogo-vos. Olha a forma que Paulo, ele se apresenta. Olha a forma que o apóstolo Paulo se apresenta. Rogo-vos, aleluias, pois o preso do Senhor, eu, o preso do Senhor. O apóstolo Paulo, ele já na sua própria epístola, ele demonstra a sua humildade. Queridos, o apóstolo Paulo não era arrogante, ele não era prepotente, ele não era egocêntrico. Não. Quando ele teve um encontro com Cristo, ele mostra a sua humildade. E ele dizia para os irmãos, olha, convém que vocês sejam humildes e que eu e você, diante deste ensinamento, diante desta epístola, tenhamos o mesmo comportamento que Paulo tinha. Então vai além de ser um comportamento, querido, apenas de palavras. Não, mas em todo o nosso viver, as nossas ações, aleluia, nós sejamos humildes. Vamos respeitar uns aos outros. Vamos considerar, irmãos, uns aos outros. Vamos nos colocarmos no lugar de uns aos outros, para que nós possamos verdadeiramente se alegrar com os que se alegram, entristecer com os que se entristecem. Porque nesta vida, amados irmãos, alguns gostam de dizer, é como uma roda de gigante, você pode estar lá em cima, você pode estar lá em cima, como também está lá embaixo. Nós possamos, irmãos, considerarmos, a Bíblia nos ensina, considerai uns aos outros superiores a si mesmo. Então, neste primeiro tópico, está em evidência a palavra humildade. Que eu e você, como disse Jesus, amados irmãos, quando você estiver na casa do Senhor, não escolhe os primeiros lugares, mas os últimos. E se você for convidado para sentar no lugar mais à frente, então isso lhe será honroso. Parafraseando as palavras de Jesus, agora imagina você estar no primeiro lugar e for convidado a ir para um último lugar porque chegou alguém de maior honra que você. Então, diante deste primeiro tópico, irmãos, sejamos mais humildes. Nós somos a mesma coisa para o Senhor. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele dá oportunidade para todos. Nós temos um tempo para cada um. Existe o seu tempo, existe o tempo de outro. É por isso que nós temos que respeitarmos uns aos outros.
porque nesta vida tudo passa. Façamos o que está no nosso tempo com humildade, com mansidão, com longanimidade, para a glória do nome do Senhor. Que o Espírito de Deus possa nos orientar cada dia, e é isso que Ele faz. Nós precisamos simplesmente deixar o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida. Agora, quando o apóstolo Paulo, irmãos, ele apresenta essas palavras, que nós devemos suportarmos uns aos outros, isto significa que nós teremos dificuldades, mas que através da mansidão, da humildade, da longanimidade, queridos, nós vamos conseguir suportarmos uns aos outros. Então o apóstolo Paulo, ele faz um apelo: rogo-vos, eu, o preso do Senhor. Amados irmãos, porque nessa vida nós passamos de tudo. Às vezes aquela pessoa que você está rejeitando, é através dela que você vai alcançar algo melhor para a sua vida. Às vezes até uma palavra, Deus vai usar ele para que você seja curado, para que você seja abençoado. Então, vamos nos apresentar com mais humildade, porque o Senhor rejeita os soberbos. Que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, possa nos orientar como nós nos comportarmos para a glória do seu nome. Amém? Nós vamos para o tópico de número 2. Tópico 2, para haver unidade é preciso mansidão. Então a palavra mansidão, como já vimos, vem da palavra grega praites, gentil, manso, tolerante. E para nós, irmãos, tecermos um comentário com respeito a este tópico, eu gostaria de convidar você para ler Gálatas capítulo 5 e o verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Então, dentre esses 9 frutos do Espírito, está presente a palavra mansidão. Então o apóstolo Paulo, ainda na sua epístola paulina, ele diz o seguinte: mansidão. Jesus então ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Então Jesus, amados irmãos, ele nos deu exemplo que ele era manso e humilde de coração. E ele diz ainda: e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, amados irmãos, dentro deste exemplo que Jesus dá, podemos citar o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 1, que diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele reclama para si: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amados irmãos, então o apóstolo Paulo, naquela sua autoridade apostólica, amados, ele diz assim: olha, sede meus imitadores. Então o apóstolo Paulo, ele diz acerca da unidade da fé, e temos aqui como atributo a palavra mansidão. Então o cristão, ele tem que ser manso, não importa o seu temperamento. Mesmo porque, amados irmãos, todo ser humano, ele possui, escute o que eu vou falar, ele possui os seus 5 temperamentos. É bem verdade que isto é um conceito
que o ser humano, ele possui, existe 5 temperamentos para o ser humano, mas o ser humano, ele possui, todo ser humano, ele possui aqueles 5 temperamentos, e alguns dos 5 temperamentos irá manifestar com maior evidência ou com maior intensidade. E é por isso que, dentre essa evidência que se destaca, ou seja, que é de maior intensidade, é que vai o qualificá-lo, se é sanguíneo, se é fleumático. A Bíblia conta-nos que Moisés, ele foi o homem mais manso da terra. Olha só de que forma que Deus olhava para Moisés. Aí você pode dizer assim, mas pastor, mas professor, olha, Moisés, quando viu um dos hebreus ser agredido pelo egípcio, Moisés matou o egípcio, sepultou na areia. Então, amados irmãos, vamos vigiar, porque foi o que Jesus disse: vigiai e orai. Mas é muito importante, veja bem, é muito importante nós orarmos, mas é muito mais importante ainda vigiarmos. Nós muitas vezes meditamos ou pensamos, puxa, eu não acredito que aquela pessoa se desviou como ele era de oração. O tópico 3, para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Então aqui fala sobre longanimidade, que nós vimos que ela vem da palavra grega macrotimia, que significa paciência quando os outros atacam ou tornam difíceis as nossas vidas. Paciência. Então, longanimidade, amados irmãos, então é nós suportarmos com paciência em tempos, de uma forma contínua, sermos pacientes quando pessoas se levantam para nos prejudicar. Então, nós, queridos, precisamos ter esta longanimidade. Então, tem pessoas que, vamos dizer aqui, que na igreja há pessoas de todos os tipos, de todas as culturas que você pode imaginar. Então, quando nós convivemos, nós precisamos ser longânimo, porque, deixa eu dar um exemplo para você, existem pessoas então que chegam na igreja e o Espírito Santo de Deus está trabalhando na vida da pessoa. E tem pessoas que levam muito tempo, irmãos, para ser transformado, se adequar à verdadeira conduta de um cristão. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos suportar, nós precisamos, irmãos, ser longânimo para com esta pessoa. Nós precisamos ajudar esta pessoa. E muitas vezes nós precisamos, às vezes, suportar até mesmo afrontas. Mas lá na frente, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na vida da pessoa. E aquela pessoa, irmãos, vai ser uma bênção na nossa vida. E se nós não formos longânimos, não iremos ver aquela pessoa ter este fruto tão maravilhoso do Espírito, irmãos, que é a longanimidade. Então nós temos que suportarmos uns aos outros com amor e perdoarmos uns aos outros. Amém? Então nós precisamos perdoar uns aos outros. Às vezes algum
se precipita em palavras, em atitudes que às vezes prejudica a nós ou aquele irmão, queridos, e nós precisamos perdoar uns aos outros. Então é por isso que nós precisamos estar sempre vigiando e orando. Quanto mais Cristo aparecer na nossa vida, queridos, quando alguém olha para nós, enxerga Cristo em nós, queridos, então menos problema teremos com as demais pessoas. Cristo está operando na nossa vida através do seu Santo Espírito. Que Deus nos abençoe. E para finalizarmos, eu gostaria de ler aqui 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10. Irmãos, que Deus nos abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, queridos, se inscreva no canal para que você possa continuar a receber postagens diretamente do YouTube, sem precisar que outra pessoa está enviando para você. Então você se inscreva, e porque a pessoa pode se esquecer de enviar para você, o YouTube vai enviar para você. Amém? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor com todos os irmãos em Cristo Jesus.